Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de História 1, né? Depois desse breve período de férias. Bom, infelizmente, ainda nós não podemos, né, voltar às aulas presenciais, porém a gente vai se encontrar ainda por aqui virtualmente, beleza? Pois bem, então na aula anterior nós falamos sobre o feudalismo, né? Falamos lá sobre o processo, né, de queda do feudalismo, né, queda do Império Romano do Ocidente, juntamente ali com as invasões germânicas. Isso deu origem, né, ao feudalismo. E aí nós comentamos algumas características gerais, né, da Alta Idade Média, né, com a fragmentação política, a ruralização da economia e tudo mais. Então hoje a gente vai dar prosseguimento a essas aulas, falando um pouquinho então sobre a Baixa Idade Média. Bacana? Sou então o professor Valber Silva Pimentel, e aqui nós continuaremos juntos nessa aventura pela história. Vamos lá. Pois bem, minha gente, então olha só. Quando falamos, né, em Baixa Idade Média, a gente começa a perceber uma série de mudanças, né, daquela ordem antiga ainda medieval, né? Então, temos mudanças econômicas, sociais, e isso começa a provocar também mudanças políticas. Então, vamos ter a origem do capitalismo e por aí vai, tá bom? E aí, olha só, quando a gente fala em Baixa Idade Média, né, o período que vai do século XI até o século XV, a gente costuma também fazer uma pequena divisão dentro da Baixa Idade Média, né? Tem um período ali conhecido como a fase de expansão, né, entre os séculos XI ao XIII, e depois a gente vai ver o processo ali, né, já de crise, né, da Baixa Idade Média, do século XIV até o século XV, quando finalmente termina esse período, tá bom? E olha só, o que está rolando aqui? Olha só, no século XI nós temos aqui uma queda dos índices de mortalidade e logo, consequentemente, temos o crescimento demográfico, né? Então, alguns exemplos, no ano 1000 havia aí uma estimativa, né, de 42 milhões de habitantes na Europa. No ano 1300 esse número pula para 80 milhões. E aí, é claro, para o padrão da época, isso vai ser muito considerável, né? Vai ser um crescimento muito rápido, tá certo? Da população. E aí, o que vai provocar esse crescimento da população? Perceba, já fazia um tempo, né, que não havia grandes epidemias, né, de doenças que matavam muitas pessoas. A partir do século XI, a gente já não vai mais ter também invasões, né, como ocorreram lá por volta do século X, né, de vikings, magiares, etc., né? Então, a diminuição, né, desses conflitos, dessas invasões violentas, também a falta, né, de epidemias, de doenças mortais, vão possibilitar um aumento demográfico. E, além disso, outra coisa que possibilita esse aumento demográfico é o surgimento de inovações tecnológicas e técnicas na produção agrícola, né? Tecnológicas porque vamos ter o surgimento do moinho hidráulico, por exemplo, né? O moinho hidráulico que vai ser aperfeiçoado, né, possibilitando a produção de mais farinha, né, por exemplo, né, como trigo. Também a criação da charrua, que é uma espécie de arado que conseguia revolver melhor a terra, né, possibilitando uma maior produção agrícola. Também teremos novas técnicas, né, como a prática da rotação de culturas, né, assim também como a ampliação da área cultivada. Então, o que acontece? Essas medidas, né, vão possibilitar uma maior produtividade agrícola, possibilitando também, né, consequentemente, uma explosão demográfica na Europa. E aí, veja, o que seria mais ou menos a rotação de culturas? Eles pegavam a área cultivada e dividiam em grandes regiões, beleza? E aí, o que eles faziam? Dividiam, por exemplo, aqui temos 4 áreas, né? Então, vamos supor que aqui plantavam, só um exemplo, né? Aqui plantavam trigo, aqui, deixa eu ver, aveia, aqui produziam, deixa eu ver, uma coisa que tinha lá, cebola, né? Vamos dizer que cebola, e aqui deixava em repouso, né? E aí acontece, então produziu nessas áreas, sempre deixando uma área em repouso. Quando havia então a colheita, né, eles faziam uma rotação, né, dessas culturas. E aí que você percebe, né, que como faziam essa rotação, a área que estava em repouso começava a ser trabalhada e uma das áreas que estavam sendo trabalhadas agora fica em repouso para repor, né, esses nutrientes. Então isso, por exemplo, vai possibilitar também uma maior produtividade agrícola, né? Uma vez que a terra ficando em repouso, consegue repor seus nutrientes. E o que acontece? Por que isso é tão importante?
Uma vez que começa a se produzir mais alimentos, né, a população cresce, começa a alimentar um pouquinho melhor, ótimo, mas também esse excedente começa a ser utilizado para o comércio, né? Então esse excedente começa a ser comercializado, e é aí que surge o fenômeno do chamado renascimento comercial. Renascimento comercial, só para dizer, né, que o comércio estava um pouco estagnado, uma vez que cada feudo tinha que ser autossuficiente, né, na sua produção, já falamos sobre isso. E aí agora, com esse excedente comercial, as pessoas começam então a vender, né, mais produtos, e aí temos um retorno dessas atividades comerciais, né? Por isso chamamos de renascimento comercial. E aí o que acontece? Esse renascimento comercial, por sua vez, vai possibilitar outro fenômeno, conhecido como renascimento urbano. Por que renascimento urbano? Lembra que antes a característica fundamental do feudalismo, né, era a presença no meio rural. E agora as cidades voltam a ter uma importância. O que acontece? As cidades nunca deixaram de existir, tá bom? Durante o período medieval. A diferença é que estavam ali um pouco enfraquecidas, né? Não havia tanta importância, digamos assim, no contexto da época. E essas cidades eram chamadas, né, geralmente de burgos. Bom, geralmente eram cidades, né, fortificadas, né? Percebo que elas sempre tinham muralhas, né, obviamente, porque predominava a violência, né, naquele período e tudo mais. E aí o que acontece? Esses burgos, então, que estavam ali meio quietos, né, agora voltam a ter importância, porque lá se dá, então, geralmente, né, essas trocas comerciais. E aí o que acontece? Nesses burgos, quem que morava ali? Geralmente artesãos, comerciantes. Esses comerciantes, né, principalmente, que eram muito chamados de burgueses, né? Então, burguês é aquele que mora no burgo, né? Então, é aquele que tem relações comerciais, tá certo? E aí que surge o burguês. E aí você percebe, então, que o capitalismo está começando, né, a surgir aqui, certo? A partir lá do século XIII, esses burgos que estavam submetidos à igreja ou então a nobres, começam, né, um movimento aí pela sua autonomia. Geralmente eles compravam cartas de franquia, que era uma espécie de um documento que dava ali, né, sua plena autonomia. E em outras circunstâncias havia também revoltas. De qualquer maneira, né, esse movimento de emancipação dos burgos, né, a partir do século XIII, é conhecido como o movimento comunal, né? Então você percebe então, que com essa cidade, né, nós começamos a ter mudanças, né, porque antes, basicamente, ou você era nobre, ou você era do clero, né, ou você era camponês. Agora não, existe a possibilidade de você ir para a cidade, né, de você exercer um outro ofício, né, seja artesão, seja burguês, enfim. Então você percebe já o início de transformações profundas na sociedade. E aí, continuando, né, nós estamos vendo, né, o renascimento comercial, e aí, é claro, para fomentar esse comércio é necessário também de investimentos, né, pessoas que possam fornecer crédito, né, para essas atividades comerciais. É aí que surgem banqueiros, cambistas, né, usurários, que guardavam, né, o dinheiro dessas transações, faziam trocas de moedas, né, uma vez que cada feudo, né, tinha aí sua própria moeda, ou então que emprestava dinheiro a juros, beleza? A usura é o empréstimo a juros. Então essa galera começa a aparecer. E é claro, né, sempre muito mal vista pela Igreja Católica, né, que era contra a usura e olhava, né, com maus olhos esse lucro, né, da burguesia. E aí se expande assim um crédito, se favorecendo então as atividades comerciais e manufatureiras, né, artesanais. Esse desenvolvimento comercial, por sua vez, vai possibilitar então o surgimento de grandes feiras, né? Havia várias rotas comerciais, né, tanto marítimas quanto terrestres. Aqui você pode ver no mapa muitas rotas marítimas, olha só, ao longo do Mar Mediterrâneo, no Mar do Norte. Mas você também tinha várias rotas terrestres, né, que levavam mercadorias de ponta a ponta. Uma das principais regiões, né, de comércio é a região que hoje em dia é a França, principalmente a região de Champagne, né? Ali em Champagne existia uma feira muito conhecida, região no período da Baixa Idade Média, né? Isso são conhecidas como as feiras de Champagne, beleza? Né? O Champagne, então, ele, na verdade, é o nome de uma região, né? E daí do nome dessa região que acabou batizando a bebida, né, muito famosa, filmes, novelas, etc. Pois bem, e aí acontece, gente, então com esses burgos, essas cidades, né, obtendo autonomia, nós podemos perceber um progressivo processo de abolição das obrigações servis. Né? Você lembra que os servos estavam ali sujeitos, né, a várias obrigações, pagamento de taxas, impostos, etc.
E aí o que acontece? Com a valorização das cidades, né, esses trabalhadores deixam, né, de ter então essas obrigações, uma vez que eles vão para a cidade. Na cidade não havia aquela série de cobranças absurdas, né, contra em relação às pessoas. E aí o que acontece? Com essas possibilidades, nós podemos ver então um progressivo também movimento, né, de fuga de servos, de trabalhadores do campo para as cidades. Dizia-se inclusive, né, o ar da cidade liberta, porque na cidade não havia, né, tantas obrigações de serviço. Era uma coisa, na época, né, muito boa, né, obviamente. Então perceba que aqui nós temos um progressivo fortalecimento das cidades, né, e um progressivo enfraquecimento também dos feudos. É claro também que é importante dizer que isso não foi da noite para o dia, né? Isso foi um processo que durou vários e vários séculos, mas que a gente percebe aqui na Baixa Idade Média, tá bom? E aí, olha só, dentro dos burgos das cidades havia então uma organização, né, específica. Por exemplo, os artesãos se reuniam nas corporações de ofício, beleza? O que eram as corporações de ofício? Eram uma espécie de associações, né, de artesãos. E aí essas associações reuniam profissionais do mesmo ramo, né, que produziam o mesmo tipo de coisa. E aí o que eles faziam? Eles organizavam, né, a produção, distribuíam determinados produtos manufaturados, e eles controlavam também a questão dos preços, protegendo então os artesãos da concorrência. Então as corporações de ofício tinham uma importância muito grande na questão da produção artesanal, beleza? Controlando preços, a qualidade dos produtos, né? Também registrando quem trabalhava em determinado ramo. Então havia a corporação de ofício dos ferreiros, a corporação de ofício dos sapateiros, a corporação de ofício dos chapeleiros, por exemplo, assim adiante. E era muito importante obedecer essas normas, né? Porque o artesão que desobedecesse, né, que não respeitasse a autoridade da corporação de ofício, tinha que pagar várias sanções. Inclusive, muitas vezes eles eram linchados, né? Recebiam porrada mesmo, né? Eram violentados pelos demais. Então era importante obedecer às corporações de ofício. E aí, se os artesãos se reuniam em corporações de ofício, os burgueses, comerciantes, eles também se reuniam em corporações, que eram chamadas de guildas. Bacana? Então, corporação de ofício reunia artesão, guildas reuniam burgueses, né? Comerciantes, banqueiros e assim vai. E as cidades, por sua vez, também faziam uniões, alianças entre si. Eram as chamadas Hansas, beleza? Que eram o quê? Associações mercantis, com o objetivo de estimular o comércio entre si. Então perceba, os artesãos se reuniam nas cidades em corporações de ofício, os burgueses se reuniam em guildas e as cidades, por sua vez, né, se organizavam em Hansas. E essa aqui é um exemplo de Hansa, era chamada Liga Hanseática, surgiu no final do século XII, né? E você vê, né, que conectava várias cidades entre si a fim de promover essas trocas comerciais, beleza? E aí, olha só, galera, então com o surgimento das cidades, nós temos o surgimento também de uma outra instituição muito importante, que são as universidades. Beleza, percebam que agora nós temos uma nova demanda. Nessas cidades era necessário se saber ler, se saber fazer cálculo, né? Mesmo para formar, né, esses novos administradores, né, esses novos burgueses, mas também havia necessidade, né, de pessoas especialistas em teologia, em direito e filosofia, né, e por aí vai. É por isso que surgem as universidades medievais, certo? Então, com a necessidade, né, com o objetivo de formar mão de obra para a administração das cidades, surgem então esses centros universitários. E aí citamos as primeiras universidades, Bolonha, né, século XI, 1088, Oxford, né, você ouviu muito, né, agora com a questão da vacina, né, para o Covid, pois é, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo. A Universidade de Paris também, em 1170, e assim vai, tá bom? E é interessante mencionarmos o que sobre as universidades. Então, elas surgem diante dessa nova demanda, né, de trabalhadores. Como é que surgiam essas universidades? Geralmente de três formas, seja por criação estatal ou eclesiástica, ou seja, por criação de algum nobre, beleza? Criação estatal a gente entende aqui por criação de algum nobre, né, que precisava, né, fomentar o ensino para as cidades, ou então criação eclesiástica, né, pela igreja, e a igreja católica vai criar muitas universidades, diga-se de passagem. Também havia a formação através de clérigos locais, então de membros do clero, não exatamente então era a formação pela igreja, mas eram determinados membros do clero que decidiam criar centros universitários, ou até mesmo por migração de alunos, porque existia às vezes confusão entre eles também, né? Então existia às vezes
aluno que criava confusão, brigava, né? Grupos de alunos que brigavam entre si. Importante dizer que nessas universidades vinham alunos de várias regiões da Europa, então algumas dessas regiões às vezes tinham rivalidades, atritos entre si, e diante dessa necessidade de separar os alunos, às vezes se criavam outros centros universitários em outras regiões, né, para evitar esses conflitos. Então se criavam esses centros universitários, essas universidades, tá bom? E esse ensino universitário do período da Baixa Idade Média era dividido, né, entre a leitura dos textos das chamadas autoridades e discussão. Isso a gente chamava de escolástica, né? Então, nesse ensino antigo, né, ou medieval, né, melhor dizendo, geralmente você tinha que ler as autoridades que eram autores clássicos, gregos, romanos, e você tinha que decorar o que eles estavam falando, né? Então, os alunos que melhor decorassem eram aqueles que passavam, né, e concluíam a universidade. Tá bom? Se viam então esses autores como autoridades, né? Então que você não podia contestar o que eles diziam. Por isso que era necessário então saber de cor o que essas autoridades falavam, né? E é interessante também dizer, né, que nossa escola hoje em dia, o ensino, como a gente pensa, ainda vem muito esse tempo, né? Então lá nas universidades medievais já tinha aquela sala de aula cheia de alunos, né, com aquela carteirinha ali enfileirada, o professor na frente, o professor inclusive tinha até uma espécie de um púlpito, né? De um púlpito, que era de onde ele falava, e todos os alunos tinham que prestar muita atenção, porque ele era autoridade, né? Então, o nosso ensino até hoje vem muito, né, daí. É por isso, inclusive, né, que vem a palavra escola, né? Escola vem de escolástica, que era essa maneira, essa metodologia de ensino que surgiram nas universidades medievais. E aí, já para a gente caminhar para o fim da nossa parte 1, né, sobre a Baixa Idade Média, vamos falar um pouquinho da filosofia medieval. Então, olha só, galera, acho que a gente chegou a comentar nas aulas anteriores, né, que existe toda uma memória sobre a Idade Média, o período das trevas, né, em que não houve avanços. Então, é necessário entender que isso é uma leitura, né, uma forma de interpretar a Idade Média, mas que não corresponde aos fatos históricos. Porque nós vamos ter uma filosofia medieval, vamos ter também alguns avanços, né? Vamos já falar deles. Olha só, antes de falar da filosofia medieval, é importante falar da patrística. A patrística, né, surgida aí do século I até o século IV, seria uma espécie de uma filosofia aí já do período final da antiguidade, né, esse período aí, século I a IV. Tem esse nome porque seria a escola, né, filosófica dos filósofos pais da igreja, né? Então, são muitos filósofos que se preocupados em entender a fé cristã, então eles leem os clássicos para entender a fé, e assim eles começam as bases da teologia cristã, né? Ainda aqui no finalzinho da antiguidade. E aí, entre esses filósofos medievais, podemos citar aqui Santo Agostinho, que é o principal entre eles, né? Santo Agostinho buscava uma conciliação entre a filosofia platônica, né, de Platão, olha só, e o cristianismo. Então ele usava muitas ideias de Platão e adaptava essas ideias no cristianismo para assim formular a teologia cristã, certo? E aí o que acontece? Por que a gente fala dele, né? Da patrística, né? Porque essa patrística vai servir de base depois para a escolástica, a filosofia medieval. Além disso, é importante falar um pouco da filosofia árabe, né? O que acontece? Apesar que a gente acha, né, geralmente, no senso comum pense que árabes, cristãos não tem nada a ver, na verdade, nós ocidentais devemos muito aos árabes, né? Muita coisa que foi descoberta, né, que foi conhecida no período medieval, muito se deve aos árabes, né? Então, lá, por exemplo, entre os árabes se estudava muito um filósofo chamado Aristóteles, que você já ouviu falar, com certeza, né, lá na aula de filosofia. E o que acontece? Muitos dos ensinamentos de Aristóteles foi perdido no Ocidente e foi retomado por quem? Pelos árabes, sobretudo os filósofos Avicena, Averroes, entre outros. E o que acontece? Através dos árabes, né, que depois tiveram contato, né, com os ocidentais, os europeus ocidentais, os ocidentais têm contato, né, com os ensinamentos, né, de Aristóteles através dos árabes, e aí quando os ocidentais têm de novo esse contato com a filosofia aristotélica, é que ele formula uma nova filosofia, né, que a gente chama de escolástica, né, que inclusive que a gente acabou de mencionar no slide anterior. A escolástica é o que então que a gente chama, né, de filosofia medieval, surgiu nos séculos XI ao século XIV, e essa escolástica, primeiro ponto, ela buscava uma harmonização entre fé e razão, né? Então, muitos desses filósofos, o principal deles, São Tomás de Aquino, buscava conciliar a fé e a razão, beleza? Através dos estudos de Aristóteles. Então, perceba
que a filosofia medieval vai buscar, através dos estudos de Aristóteles, conhecer mais também sobre a fé, né? Sobre as coisas em geral. Porém, é claro, é importante citar que vai ser sempre uma filosofia, um pensamento teocêntrico, né? Então vai se buscar a filosofia para entender melhor a fé, para a partir da fé se entender o mundo, se explicar sobre o mundo, se enxergar o mundo, beleza? E aí, como a gente comentou, as universidades vão ser muito influenciadas por esse pensamento escolástico, porque apesar deles pegarem, né, desses clássicos, desses gregos, desses romanos, né, para entender as coisas, eles sempre viam com uma forma dogmática, né? Então entendiam eles como autoridades que não podiam ser questionadas. Bacana? E aí a importância de decorar, a importância da memória para os alunos. Quanto melhor eles decorassem o que tal filósofo falava, melhor ele era na escola, né? No caso nas universidades, né? Que tinha esse pensamento escolástico, tá certo? E aí eu citei alguns pontos sobre a escolástica também. Principal pensador, né? Principal filósofo, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai usar a ideia do preço justo de Aristóteles para questionar, para condenar a usura. Lembra que a usura é o juros, né? Empréstimo a juros. E aí São Tomás de Aquino dizia que isso era um lucro sobre o tempo. O tempo pertence a Deus, não pertence ao homem, então era um grande pecado. Então eles usavam esse pensamento para condenar a usura, né? Atividade, né, de banqueiros, de usurários, tá certo? E aí o que acontece? Esse pensamento vai ser hegemônico, né, por muito tempo, porém logo depois, por volta do século XIII, século XIV, ele já começa a ser questionado por filósofos como João Duns Scoto, Guilherme de Ockham, que começam a questionar essa filosofia escolástica. E aí quando se começa a questionar essa filosofia escolástica, é que começa a surgir um novo pensamento, que a gente vai chamar de humanismo, né? Eu acho que a gente vai ver apenas um pouquinho depois, adiante, né? Já no período moderno, beleza? Muito bem, galera. Então, olha só, essa aqui é a nossa primeira parte sobre a Baixa Idade Média. Bacana? Na semana que vem a gente vai continuar vendo esse assunto. Falaremos mais, né, sobre as cruzadas, sobre a peste, né, sobre as guerras, enfim, sobre o período já final da Baixa Idade Média. Bacana? Desejo a todos um ótimo retorno às aulas, né, e aí eu vou deixar também um materialzinho para vocês exercitarem, né, para vocês lerem também. Qualquer coisa, estamos por aqui. Bacana? Valeu, até a próxima e tchau!